meu povo, professor Andrés na área aqui de volta para a gente continuar falando sobre força magnética, só que agora nós falaremos sobre força magnética em fios. Então você já sabe, eu sei que você sabe, calcular força magnética em carga. Então se eu tenho uma carguinha lá imersa num campo magnético, pode aparecer, cuidado com português lá nas alternativas de uma questão de vestibular. Toda vez que eu tenho uma força, uma carga imersa num campo magnético, vai existir força magnética. Tá errado. Não é toda vez. Por quê? Porque a força magnética em uma carga, ela depende da carga, tem que ter a carga, tem que ter uma velocidade, tem que ter um campo e o seno tem que existir. O seno tem que dar um valor diferente de zero. Fechou? Então, esta é a fórmula de força magnética numa carga. Show! Qual que é o objetivo dessa aula agora? É a gente discutir a força magnética em um fio. Imagine que eu coloco um fio imerso num campo, e neste fio está passando uma corrente. Neste fio está passando uma corrente elétrica. Uma corrente nada mais é do que uma carga, né? Carga se movendo. Logo, vai ter que ter uma força magnética no fio. Sacou? Então, desenha isso aí pra mim. Desenha isso aqui, ó. Vou colocar aqui um campo magnético entrando no quadro, no plano do quadro. Beleza, professor. Coloca aí. E o som. Aqui, ó. Show! E daí, coloca um fiozinho lá pra mim. Um fiozinho aqui, azulzinho. Ó, que bonitinho. Com uma carga pra cima. Com uma corrente pra cima. Tá? Lembrando que a corrente que a gente utiliza é a corrente convencional. São os prótons se movendo, tá? Corrente convencional, partículas positivas se movendo. Beleza, prof. Ó, e daí eu quero saber a força magnética neste fio. Para eu saber o sentido da força, eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia antes. Regra na mão esquerda. Ei, começa lá, assim, ó. Começa lá, faz o sinal da gangue. Bum! Aqui, ó. Esse é o sinal da gangue. 90 graus entre si. Farei bom vestibular. Lembra? Beleza. Só que agora eu não vou falar mais farei bom vestibular, eu vou falar FBI. Nossa, sentiu o poder? FBI. FBI, I é da corrente, certo? É a mesma coisa do V lá, né? Da velocidade das cargas, mas eu vou colocar corrente porque a gente vai falar em corrente aqui. Daí alinha os dedos, Farei bom vestibular. FBI, FBI. Esse aqui é o campo. Então, campo entrando. O I para cima. Logo, a força vai estar para esse lado de cá. Confere? Então, vai aparecer uma força neste fio pro lado de cá, assim, ó. Uma força neste fio pro lado de cá. O fio vai ser atraído pro lado de cá. Fechou? Por causa dessa força magnética aí. Então, para eu saber a direção e o sentido dessa força, é fácil. Eu faço a regra da mão esquerda e acabou. Agora, para eu calcular essa força, o que eu vou fazer? Olha só, nada demais. Dá uma olhada aqui. Agora eu não falo mais em velocidade da carga, eu falo em corrente elétrica. Só que corrente nada mais é do que carga se movendo, né? Então, o elétron, ele vem daqui, ou o próton no caso, que é convencional. O próton, ele vem daqui até aqui. Ele vai se movendo lá no fio, beleza. Então, ele percorre um certo espaço num certo tempo. No lugar do V, eu vou colocar ΔS por ΔT. Se liga. Então, F é igual a carga, beleza, vezes a velocidade é ΔS por ΔT. E o ΔS é o comprimento do fio, né? O ΔS, o quanto a carga se move, é o comprimento do fio. Então, Q vezes L sobre ΔT, ó, ΔS, ΔT no lugar do V, B seno de θ. Fechou? Legal. Só que feito isso, dá só uma olhada no esquema. Carga e ΔT, você já sabe, você já viu isso aqui em algum lugar. Já viu, professor? Já? Já. Aqui, ó. Q sobre ΔT é igual a corrente. É o I. É o kit. Lembra disso? Kit. É a corrente. Corrente é isso aqui, ó. I é igual a Q sobre ΔT. Passei pra lá. Fica Q igual a I vezes ΔT, que é o kit, sacou? Então, ó, Q sobre ΔT é corrente. Então, o que eu vou fazer? Força é igual a B vezes o L vezes o I
vezes seno de θ. Vezes seno de θ. E acabou, cara. Acabou. Para eu calcular a força magnética neste fio, eu vou usar esta formulinha aí, que eu posso até, para deixar mais fácil para você mentalizar ela, vou só inverter o I e o L, vai ficar assim, ó. Ah, moleque! Bill! Para você saber a força magnética no fio, ó, força no fio usa Bill, né? Tem até aquele filme que é, como que é o nome do filme? Kill Bill, né? Aqui é Fio Bill. Tá, então força magnética no fio vale Bill. Bill sem θ, né? Bill sem θ, tá aí. Fechou? Então, falou em carga é FQVB sem θ. Falou em fio é Bill. Bill sem θ. Então, para eu calcular, eu já sei. Para eu saber o sentido e a direção, também sei. Acabou. Acabou tudo. Consigo destruir qualquer questão que vier na minha frente aí. Bom? Fechou? Mas, então deixa eu apagar isso aqui. E deixa eu te mostrar uma coisa interessantíssima sobre isso. É Bill, né? Não esqueça disso. Bill. Tá bom. Vamos lá. Apagando aqui. Legal, prof. Só que, olha isso. Se eu coloco dois fios um do lado do outro. Pensa comigo. Eu coloco dois fios paralelos entre si, certo? E nos dois fios estão passando corrente. Olha o que vai acontecer. Desenha aí pra mim e faz exatamente o que eu desenho aqui, ó. E eu vou usar duas canetinhas coloridas. Uma vermelha e uma preta, tá? Então, se você puder, se você tiver aí, pega duas canetinhas de cores diferentes. Desenha um fio de uma cor, outro fio de outra cor. Beleza, prof? Desenhei um fio vermelho e um fio preto. Vamos supor que o fio vermelho, a corrente está indo para cima. E no fio preto, a corrente também está indo para cima. Vamos supor, né? Também está indo para cima. Beleza, prof. Vamos lá. Você concorda comigo que olha para cá e não tira a tua atenção agora. Entenda tudo. Se você entender isso aqui, você não precisa decorar esse monstrão aqui, tá? Então, olha para cá e vamos lá. Concorda comigo que passou corrente num fio, este fio vai gerar um campo magnético? Campo magnético rodeando ele, inclusive, né? Coloca a régua na mão direita lá, ó, este fio vai gerar um campo entrando deste lado de cá e saindo deste lado de cá. Vou desenhar este campo que este fio produz com a canetinha vermelha. Então entra aqui, ó, entra, 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 aqui, ó, entrando, beleza. E deste lado de cá, ele faz polêmicos, né? Saindo. Tá aí. Então, este fio gera um campo. Só que, aí que tá a grande parte legal, a parte elegante da coisa. Agora eu tenho um fio imerso num campo. Ah, professor. E se eu tenho um fio imerso num campo passando corrente, pode existir força magnética. Para onde vai estar essa força? Vamos lá. Regra da mão esquerda agora. F, B, I. O B é entrando, então o campo aqui que ele está imerso está entrando. O I está para cima, logo a força vai estar para cá. Logo este cara vai sofrer uma força nesta direção e nesse sentido. Beleza? Tudo bem até aí? Tranquilo? Tá. Só que o outro fio, que é o fio preto, ele também faz um campo magnético. Ah, por quê? Porque toda vez que passa corrente num fio, tem campo magnético ali produzido por aquele fio. E o campo magnético é rodeando o fio. Só vai estar para onde? Aqui, ó. Regra da mão direita, para cima, entra deste lado e sai deste lado. Entra aqui e sai aqui. Então, o campo do fio preto vai ser preto. Aqui, ó. Então, aqui entra, 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 entra. E aqui, sai, 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 sai. Aqui, fechou. Beleza. Só que agora eu tenho um fio, olha essa, um fio imerso em um campo. Ah, professor, vai ter uma força também? Vai. Para onde vai estar essa força? F, B, I. O campo preto, ele tá saindo aqui. A corrente está para cima, logo a força vai estar pro lado de lá. Força magnética aqui no fio vermelho pro lado de lá. O que isso quer dizer? Qual conclusão que a gente chega? A gente chega na seguinte conclusão. Toda vez que eu tenho dois fios paralelos entre si e passa corrente nesses dois fios para o mesmo sentido, eles se atraem.
Os fios se atraem. Professor, e se fosse um fio para o lado e um fio para o outro? Daí eu te desafio. I challenge you. Se for uma corrente para um lado e uma corrente para o outro, faz todo o desenho de novo. Cara, faz. Faz para você entender perfeitamente como que a gente chegou nessa conclusão, tá? Mas eu já posso extrapolar para você e dizer o seguinte. Se tiver uma corrente para cá e uma para baixo, esses fios vão se repelir. Então, se for corrente no mesmo sentido, eles se atraem. Se for correntes de contrários, eles se repelem. Fechou? Então, os fios de alta tensão, na real, eles estão se atraindo ou se repelindo. Só depende de onde para onde está a corrente de cada fio. Sucesso? Beleza? Professor, tem como calcular essa força de atração e de repulsão? Tem. Aqui, ó. Aí a parte mais interessante ainda. Ó, a força que este cara, se liga, ó. Vou chamar fio 1 e fio 2, tá? A força que o fio 1 faz no 2 é o campo 1 vezes a corrente 1 vezes o comprimento de 1, bio, né? Seno de θ. Beleza, então tem isso aí. Só que, aqui ó, esse campo, na verdade, o 1, ele está imerso no campo do 2, né? Então o campo aqui é de 2, tá? Então só corrige aí para mim, por favor. O campo aqui é do 2. Por quê? Porque o 1, ele está imerso no campo 2. Do campo que este cara faz. Beleza, prof? Daí fica assim a forma. Só que, como que eu calculo o campo que esse cara faz? Daí tem que lembrar lá da aula de campo magnético. Como calculo o campo em um fio reto? Calculo o campo em um fio reto assim, ó. F1 é igual, campo fio reto, é μi, no caso I2, sobre 2πr ou 2πd, que é a distância até o outro fio, né? Então é assim que calculo o campo em um fio reto. E daí só continua. I1 vezes L1. Professor, e o seno de θ? Cara, o seno de θ vale, o θ vale 90, o seno vale 1, então posso tirar. Então essa é a forma que eu queria chegar. Para você saber a força magnética de atração ou de repulsão entre os fios, você pode usar isso aqui. μ I1 vezes I2 vezes L, que é o mesmo para os dois, sobre 2πd, que é essa fórmula gigante aqui, meu. Nada demais, super sossegado, super tranquilo. Beleza? Então, chegamos na equação. Se você sabe chegar na equação, você não precisa decorar a equação. Aí que tá a elegância da coisa. Show? Beleza. Então, um exercíciozinho pra gente fazer, a 2 do praticando. Povo, essa questão aqui é uma questão que é difícil. Só que como a gente acabou de falar disso, ela vai ficar fácil, né? Só que daqui a uns 2 meses, se aparecer essa questão na tua frente, você vai achar, ixi, como que faz isso aí? Pois é, tem que saber desenhar. Tem que saber desenhar, tem que fazer isso aqui que a gente fez. E, meu, isso aqui é muito destruidor. Você sabe isso, não precisa decorar nada. Tá, 2 fios longos e paralelos são percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade I, porém em sentidos opostos. Sentidos opostos. Sentidos opostos. Classifique como certo ou errada as afirmações seguintes. Beleza. No ponto A, a intensidade do campo resultante é a soma dos dois campos. Vamos ver? Deixa eu desenhar isso aqui para ficar mais claro. Então, eu vou apagar tudo isso aqui e daí eu desenho aquilo ali. Bem legal essa questão, tá? Questão pauleira, pancadaria. Mas a gente faz também, né? A gente come no almoço, questão pancadaria. Eu tenho 2 fios, tem aqui o primeiro fio e tem o segundo fio. Esta corrente aqui tá para lá, corrente I, e esta corrente aqui tá para cá, I também. E ele quer saber, ponto A é aqui, o ponto B, ele é mais ou menos aqui. Povo, no ponto A, o campo magnético é a soma dos campos? Vamos ver. Ó, este cara vai fazer um campo em A entrando, né? Se eu tivesse uma mão grandona, você ia ver certinho. Entrando, ó. Entrando. Então, o campo que... Vou fazer fio 1 e fio 2. Campo do 2 é entrando no ponto A. E do 1, ele é saindo. Se é saindo, né? Não pode ser a soma dos campos gerados pelo fio. Faz sentido? Então, o 1 está errado. É a subtração, na real. Subtração. 2. A força magnética entre os fios é de repulsão. Isso aí a gente acabou de falar, né? Se tiverem na mesma direção e no mesmo sentido, é atração. Agora, como tem sentidos contrários, é repulsão. Então, a 2 está correta, tá? 2, perfeito. 3. No ponto B, que se encontra exatamente no meio entre os dois fios, o campo magnético resultante é nulo. Vamos ver. Campo magnético. Rega a mão direita. Pra cá.
entrando. Então, o 2 faz campo entrando. E o 1 também faz campo entrando, né? Também faz entrando. Ah, professor. Então quer dizer que o campo ali é a soma dos dois. Não pode dar zero. Não tem como dar zero, porque é a soma. Então, a 3 está errado. Sacou a ideia? Então assim você vai fazendo. A 4. A intensidade da força magnética sobre o fio de cima é maior do que a força magnética sobre o fio de baixo. Não, porque é ação e reação. Então a força que o fio de cima faz no de baixo é a mesma que o de baixo faz de cima, porque é ação e reação. Sucesso? Beleza? É isso, povo. Deixo pra você, ó, questão 3, 4 e 5 do praticando. Meu, tem que praticar. Eu sei que é muita informação. Tem força magnética na carga, força magnética no fio, entre dois fios. Tem que praticar, tá? Questão 3, 4 e 5 ali pra você. Valeu? Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!